E agora a gente quer falar sobre um assunto muito sério e importante, que é a segurança do paciente a partir dos erros médicos, né? A segurança que é comprometida, inclusive. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a farmacêutica mestre em epidemiologia, que palavra difícil, hein? Coordenadora de assistência farmacêutica da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e diretora administrativo financeiro do ISMP, que é um instituto que trabalha sobre segurança de medicamentos, de uso de medicamentos, né, aqui no Brasil. É Hessen Miranda. Hessen, me perdoa, viu? Você tem tantas atribuições que a gente fica até complicado para falar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E a gente quer saber um pouco mais sobre esses desafios dos medicamentos, que parece que é uma questão que nunca muda. Mesmo o governo sempre investindo em mídia, também em legislação, parece que as pessoas sempre querem se automedicar e acabam fazendo do jeito errado. O processo de utilização de medicamento é um processo complexo, né? Principalmente dentro de um ambiente hospitalar, né? Que é o meu foco principal de atuação. São processos complexos, são várias etapas do processo, desde a prescrição médica até esse medicamento chegar até o paciente, depois que esse paciente também ele sai do hospital. Esse acompanhamento, essa utilização desse medicamento. Então, isso tem várias etapas que está sujeito a erros, né? Doutora, nesse instituto ISMPB, fale um pouquinho mais sobre ele, a funcionalidade dele, por que ele foi criado, porque eu acho que isso aí tem tudo a ver, porque essa é uma inovação no Brasil. Sim. É algo que chegou ainda tardiamente, né, considerado outros países, mas é de 2013 para cá, não é isso? Não, o ISMP Brasil, né, ele foi criado nos Estados Unidos, né, e já tem hoje no Canadá, na Espanha, e o Brasil foi a última que a gente criou, foi criada em 2009, mas desde 2006 a gente já trabalhava dentro da perspectiva do ISMP dos Estados Unidos no cuidado dessa utilização dos medicamentos, né? Então ele foi criado aqui em 2009 e a gente trabalha dentro principalmente no ambiente hospitalar e ambulatorial, trabalhando com as etapas de utilização desse medicamento, que vão desde a prescrição médica, né, passando pela saída desse medicamento da farmácia e administração desse medicamento pela enfermagem, né? Então, dentro dessas três etapas, é uma série de outros processos, microprocessos que a gente tem que estar trabalhando e criando barreiras para evitar que esse erro chegue até o paciente. E a gente quer saber exatamente, dentro das etapas que o paciente precisa passar para receber a medicação da forma correta, quais são os principais desafios e qual é a etapa mais desafiadora no processo, desde o início da prescrição até o fim do tratamento? Eu acho que não tem a etapa mais desafiadora, né? Todas elas tem pontos críticos, né, e que pode levar um dano ao paciente. Então, eu começo lá com a prescrição médica. Então, tem uma série de fatores que tem que ser considerado na prescrição médica. Desde a legibilidade, que hoje já existem vários sistemas informatizados, que esse problema da legibilidade da prescrição médica, você já pode corrigir. Evitar o uso de abreviaturas nas prescrições médicas, que a enfermagem, quando for administrar, ela pode ter uma confusão nessas abreviaturas. Até a letra do médico também deve ter alguma coisa falando sobre isso, Sim, né? Aí a questão da prescrição eletrônica, que vem corrigir essa questão da legibilidade dessa prescrição, dessa letra do médico. Quando você fala legibilidade, você está falando da prescrição legítima do medicamento correto. Da forma escrita, né? A escrita do médico, a caligrafia. Né? Então, com o sistema informatizado, você consegue corrigir isso também. As formas de escrever a dose do medicamento. Se um medicamento é 500 miligramas, é melhor escrever 500 miligramas que, por exemplo, escrever 0,5 gramas, que essa vírgula nesse ponto e utilização de pontos também na prescrição. Às vezes o ponto fica ali entre uma linha, ele some, que era 5,0, pode virar 50, né? Isso é uma dose letal para o paciente. Nesse processo aí, o Instituto, ele visa fiscalizar essa maneira funcional como esse processo acontece. Isso hoje tem alguma lei, uma portaria que determina que os hospitais passem a adotar esse padrão de segurança
na aplicação da medicação? Sim, o ISMP ele não tem uma função de fiscalização, né? A gente tem muito um papel de orientação, de consultoria, de disponibilizar para os profissionais de saúde, para os próprios pacientes, de orientação de utilização desses medicamentos, né? E trabalha também em parceria com o Ministério da Saúde, a Anvisa, nessas informações seguras de utilização desses medicamentos. Em 2013, o Ministério da Saúde publicou uma portaria criando um Programa Nacional de Segurança do Paciente. E no final de 2013, a Anvisa também publicou uma norma, uma RDC, para criar uns núcleos de segurança do paciente dentro dos estabelecimentos de saúde. Então, o que são esses núcleos? São pessoas, né, com capacitação para mapear os riscos dentro dos hospitais e criar barreiras, né, dentro dos hospitais para evitar que esses erros cheguem até os pacientes. Você teria como mensurar para a gente, por exemplo, assim, o nível do erro médico ou da prescrição? Porque às vezes a gente vai numa consulta, eu sou pai, tenho 3 filhos e meu filho mais velho tem 15 anos, a mais nova tem 4. Então a gente passa um período muito longo indo ao médico, consultas de rotina, etc. e tal. Você vê os médicos ali com a calculadorazinha, calculando peso, altura, sei lá, o que eles colocam ali, gramatura do remédio e tal. Mas qual que seria o percentual de erros ligados ao processo da medicação do paciente? E falar também das consequências, né? Do que pode causar um erro de medicação. A gente não fala o termo erro médico, né? É erro de medicação, que é do processo... Mas eu falei certo. Então, é do processo, né, como um todo. Né? Então, assim, igual como eu estava falando, dentro de cada etapa tem essas possibilidades de erros. Aqui no Brasil, a gente não temos muitos estudos ainda para saber qual o percentual de ocorrência desses erros, né? Mas a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem estudos feitos, a cada paciente internado, por exemplo, ele está sujeito a um erro de medicação por dia. Então, 100% dos pacientes podem sofrer pelo menos um erro? Podem sofrer pelo menos um erro. Isso nos Estados Unidos, imagina no Brasil, né? Pois é, na Geórgia foi feita essa pesquisa. A cada 300 leitos, 40 estavam sujeitos ao erro por dia. Então, quer dizer, o ambiente hospitalar, assim, em si, já é de alto risco. Não, no Brasil eles operam até a perna errada do camarada, você imagina, você não vai dar um remédio errado. Dão até o chinelo para ele depois. Aqui, ó, nos Estados Unidos, vejam esses dados aqui, que eu acho que é até um comparativo com o Brasil. A gente pode pensar e até para informação do pessoal de casa. Erros na aplicação da medicação em horários errados é responsável por 43%. Omissão, 30%. Dose errada, 17%. E aplicação sem autorização, 4%. Isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Sim. Então, isso em termos de Brasil, mais ou menos se equivale, ou o Brasil ainda está um pouquinho atrás, ainda piorando esses números? Aqui no Brasil, a gente tem um estudo que foi feito em 2001, em uma instituição aqui de Belo Horizonte, avaliando todas essas questões da prescrição médica, das possibilidades de erro, e os valores foram um pouco mais elevados do que isso. Então, o que esses estudos nos favorecem, né, fazer? Identificar onde que os erros estão ocorrendo mais e criar barreiras para aquilo. Então, nesse hospital, por exemplo, que foi feito esse estudo, que a prescrição era uma prescrição manual, hoje esse hospital está com a prescrição totalmente eletrônica e criou-se barreiras para evitar esses erros que foram identificados. É claro que cada etapa tem o seu nível de possibilidade de erro, não é? Você tem a etapa lá do erro do médico, que ela diz que não se fala erro médico, mas é erro de medicação, o erro de prescrição do profissional. Você tem ali a possibilidade de grande erro na administração, ainda dentro do hospital, pelos os enfermeiros ou auxiliares que fazem isso, e também na compra do medicamento na farmácia, porque às vezes eu já fui em balcão de farmácia que se gastou ali 3, 4 pessoas para tentar entender que medicamento que era aquele. E a administração em casa, que às vezes o paciente também, principalmente antibiótico, né, que tem que tomar num tempo certo, o paciente acaba errando o horário e etc e tal. Mas dentro da etapa hospital, você acha que os medicamentos que são administrados durante a noite,
período da madrugada ali que o enfermeiro tem que ir lá acordar o paciente, eles podem ser maiores, ou o índice pode ser maior, o índice de erro, porque o enfermeiro, o profissional está meio com sono, está meio escuro, não quer incomodar. O que você acha? Há uma possibilidade maior, sim, da ocorrência desses erros no período noturno, né? Mas como a gente trabalha com barreiras para isso, por exemplo, o medicamento que ele sai da farmácia, ele já sai identificado, separado por horário, por paciente, com escrito o nome do paciente, o nome do leito do paciente. Isso já facilita o trabalho da enfermagem, e não só aí durante todo o período do dia. Então, quando o medicamento vai para o escaninho do paciente, ele já está com a identificação toda apropriada para facilitar. Às vezes o período noturno, a luz é menor, até para o conforto do paciente. Então, ele já vai com uma forma de identificação para evitar que a enfermagem também cometa esses erros, né? Doutora Hessen, uma última pergunta. Nós falamos de um processo. Nessa parte final do processo, que é o paciente, qual é a responsabilidade do paciente nesse processo? Tomar o medicamento da maneira correta, tanto em casa ou às vezes no hospital, ele tem alguma participação? E eu ia te perguntar para você finalizar dando dicas realmente para se evitar esses erros. O paciente ele tem um papel fundamental no processo de tratamento dele, sim. Então a gente trabalha também com dando ênfase na orientação desse paciente. Muitas vezes, por exemplo, a enfermagem pode chegar com um medicamento para ser administrado, se ele tem conhecimento do tratamento dele, fala assim, olha, ontem ou hoje de manhã eu não estava utilizando esse medicamento, o médico mudou minha prescrição? Então, isso é uma pergunta que ele tem que fazer e ele tem que conhecer o tratamento dele, que ele também é uma barreira para evitar esses erros. E também nessa saída do hospital. Ele tem que ser orientado quanto à utilização desses medicamentos, a questão da dose, dos horários corretos de utilização de medicamento, que isso é que vai ser fundamental para o tratamento dele a partir de quando ele sai do ambiente hospitalar. Bom, fica a dica então, principalmente para quem tem paciente infantil ou idoso que tem mais dificuldade de administrar os medicamentos, para você então evitar erros aí. Obrigado, viu, doutora Hessen, por estar nos esclarecendo.